Olá pessoal, hoje segunda-feira, dia 17 do mês de outubro, a gente está começando aí a segunda quinzena do mês e o Ibovespa aproveitou e emplacou uma valorização no nosso mercado hoje de 1,5%, inclusive contrariando as bolsas americanas que trabalharam com ambiente negativo. A moeda americana fechou bem próximo aí da estabilidade no nosso mercado. Pessoal, dá uma olhada aqui no fluxo estrangeiro por parte aí das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Hoje, um dia de valorização no nosso mercado, inclusive a gente andou aí na contramão dessas bolsas internacionais e olha o que eles fizeram no nosso mercado. Ponta compradora tanto no futuro quanto no à vista. Venderam a moeda americana no mercado futuro. E o que a gente tem aqui de evolução daquela intradiária em relação ao nosso mercado à vista e o nosso mercado futuro? Ficaram bem mornos aqui, um ambiente positivo, mas basicamente bem mornos até 2 horas da tarde no nosso Ibovespa futuro. E o que eles fizeram aqui no nosso mercado à vista? Depois da primeira hora de pregão, às 11 da manhã, acumularam 40 milhões de ponta vendedora e ficaram praticamente estagnados até 1 hora da tarde. Depois eles começaram o quê? A reduzir essa ponta vendedora no nosso mercado à vista e o nosso mercado futuro, que já estava com uma ponta compradora, eles começaram o quê? A intensificar compras. E olha a arrancada que a gente deu aí no nosso mercado até o final do pregão de hoje. Isso, pessoal, faz aí uma boa diferença para quem está atuando no mercado e quer saber quem faz a pressão de preços aí dos nossos ativos. Se a gente dá uma olhada aqui na evolução intradiária, o que eles fizeram aqui? Uma projeção de lucro no nosso Ibovespa futuro em relação ao preço médio de praticamente 680 pontos. No caso do dólar futuro, eles atuaram na ponta vendedora todo o pregão de hoje. A moeda americana só esboçou uma reação entre 4 e 5 horas da tarde. Teve uma valorização aqui de 10,5 pontos e no final do pregão, na última hora, encerrou praticamente no mesmo patamar aí do fechamento de sexta-feira, uma queda de 2,5 pontos para o mini contrato do dólar futuro. E essa ponta vendedora deles no dólar não foi suficiente para que eles corressem do prejuízo em relação ao preço médio, porque eles ficaram com 2 pontos de loss, o que deu um pouco mais de 250 mil, e no caso aqui do Ibovespa futuro, um pouco mais de 1.200.000 aí no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos de posições diárias por parte deles? Pessoal, no dólar, conforme a gente comentou, hoje eles retomaram ponta vendedora e a moeda americana aí com leve queda. Eles já estavam com uma ponta vendedora no contrato, na sexta-feira eles diminuíram praticamente a metade, foram para 11 milhões e no pregão de hoje retomaram essa ponta vendedora para a moeda americana, que ainda está operando em queda para esse contrato X no nosso mercado. Agora, no Ibovespa futuro, olha o show, pessoal. Pouco mais de 700 milhões de reais. E a valorização no pregão de hoje, em relação ao fechamento de sexta-feira, a gente até deixou aqui o patamar, praticamente mais 1.000 pontos acima. E essa ponta compradora, ela foi simplesmente invertida daquela ponta vendedora do pregão de terça-feira, no dia 11, simplesmente com uma variação positiva do nosso mercado de 180 pontos. Eles zeraram toda aquela venda e agora já estão acumulando 760 milhões de reais no nosso mercado futuro do Ibovespa. Bom, em relação aos nossos ativos, olha que interessante, pessoal. Quem foi o carro-chefe de compras por parte deles no pregão de hoje? As ações do Banco do Brasil. E agora, com o fechamento sem o after, a gente vai conseguir verificar aqui a variação percentual exata do ativo no pregão. Então, 5,86 de variação positiva e 77 milhões de reais de ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Essa movimentação de Banco do Brasil também está nos nossos relatórios semanais que a gente solta na sexta-feira. Somente nessa semana passada o Banco do Brasil não chegou a aparecer. Por quê? Porque eles tiveram um volume comprador no ativo de 14 milhões. E o ativo que teve um volume comprador menor foi 15 milhões de reais no nosso relatório, que a gente acompanha 15 maiores compras e 15 maiores vendas. Na ponta vendedora, eles atuaram aonde? Nas ações do Banco Itaú, como carro-chefe. E o ativo se valorizou 2,20% no nosso mercado. Também outra coisa que a gente está comentando com vocês. O setor bancário e o setor de visibilidade, né? Quer dizer, peso e visibilidade, eles estão aproveitando para poder o quê? Auferir lucro. Petrobras também foi assim na semana que passou. Essa movimentação de realização de lucros, conforme a gente está observando aí no nosso mercado, através do fluxo das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Pessoal, os ativos que eles compraram hoje, uma variação média positiva de 1,46 e 1,27 para os ativos que eles venderam. É claro que com um ambiente de 1,5 de alta, é mais difícil aí você conseguir pegar ativo com variações
negativas mais expressivas. Eles conseguiram oferir aqui um pequeno lucro em relação a essa movimentação e como o volume foi comprador no pregão de hoje, eles tiveram praticamente aqui um pouco mais de R$100 mil de projeção de lucro no nosso mercado à vista. No mercado de opções, eles ficaram com uma ponta vendedora em Petrobras e compradora em Vale. A projeção de prejuízo em Petrobras e a projeção de um leve lucro aí para as opções de Vale. Dando uma olhadinha no nosso quadro, a gente começou a negociação da série K para Calls e da série W para Puts no pregão de hoje. Então, as opções que eles atuaram na ponta compradora de Petrobras renderam para eles 8,07. Só que na ponta vendedora, 13,41. Por isso que gerou essa projeção de prejuízo que a gente viu. No caso de Vale, não, eles conseguiram compensar. Porque os ativos que eles atuaram na ponta compradora, 1,9 de variação positiva e na ponta vendedora 4,49, mas como o volume foi bem menor, eles conseguiram compensar aí, ter leve lucro em relação às opções de Vale no nosso mercado. Pessoal, vamos ficar bem atento ao fluxo estrangeiro que está atuando no nosso mercado. Vocês percebem que eles realmente causam os movimentos dos nossos ativos. A gente tem um termômetro muito bom para a gente poder operar no mercado. É claro que a gente não pode deixar nunca de ter o quê? A nossa disciplina, o nosso gerenciamento de risco, mas a gente tem um belo termômetro de poder verificar quem está fazendo pressão de preços aí nos nossos ativos. Pessoal, amanhã a gente volta com o nosso giro rápido do mercado, mais ou menos na metade do pregão. Como a gente ficou com um pregão mais extenso, a gente vai deixar de fazer mais ou menos por volta aí de 2 horas da tarde. Aí a gente pega mais ou menos a metade, entre 10 e 2, para a gente ter aí uma percepção de pressão que eles estão fazendo aí nos nossos ativos. Um forte abraço a todos e até amanhã.